Bom dia, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. Amém? Então, que vamos meditar um pouquinho nessa manhã de terça-feira, na palavra do Senhor, ali onde diz, em livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, profeta de Israel, né? Era o profeta da vez, muito perseguido, porque Jeremias, ele não era um falso profeta, mas era um profeta que ele ia, assim, porta-voz de Deus para falar ao rei e às autoridades eclesiásticas de Israel, que naquela época é, sempre tinha um profeta, mesmo quando chegou o tempo dos reis, continuou o profeta falando por boca de Deus ao rei e ao povo de Israel. Antigamente a gente sabe que era o tempo dos juízes, então os juízes era como se fosse um rei, mas os juízes, eles julgavam Israel e eles eram porta-vozes de Deus e profetas. Aí então acabou o tempo de juízes, veio o tempo dos reis, não é? Essa história é longa, mas eu quero me ater somente a isso que Deus colocou no meu coração. Então Jeremias era profeta, perseguido, porque Deus mandava palavras, ele falava palavras que elas representavam palavras de vida eterna, palavra de conserto, palavra de disciplina, porque Deus tem prazer em disciplinar aquele a quem Ele ama, mas o rei e o povo se aborrecia com as palavras de Jeremias, que não era de Jeremias, mas era de Deus. E Deus mandou que ele descesse à casa do oleiro, e ele desceu, porque Deus queria mostrar algo para Jeremias, para dali Jeremias tirar uma lição, não é? Para dali Jeremias foi uma simbologia de linguagem, mas que literalmente aconteceu. Ele desceu à casa do oleiro, tá? E lá ele viu, ficou presenciando, assistindo um oleiro, uma pessoa que trabalha com argila, né? É o oleiro, faz peças, né? É um artista, né? E ele fazia um vaso. Naquele tempo tinha muito os vasos eram usados para quase tudo mesmo. Vaso de todo modelo, de todo tamanho, enfim. E o oleiro, ao fazer o vaso, quando o oleiro faz um vaso que seca, ele tem que ser testado no fogo, né? Para que ele fique sem nenhuma rachadura, nenhuma brecha, para que não venha vazar caso a gente possa, a pessoa vai colocar algum líquido, ele tem que estar realmente apto para ser usado. Apto para ser usado. Só que Jeremias percebeu, ele viu que o vaso que o oleiro estava construindo trincou nas mãos do oleiro, né? Trincou, ele estava já terminando aquela coisa bonita e pá, trincou. Porque isso deveria ser muito comum, né? Para esses artistas acontecer assim, aí fazer tudo de novo. O que foi que o oleiro fez? Ele amassou tudo de novo o barro e recomeçou a obra, né? Do zero. Ele recomeçou. Então Deus mandou que ele fosse assistir isso, né? E que literalmente na casa do oleiro, para que daí Deus falou assim para Jeremias, porque Jeremias Deus escolheu Jeremias para falar com o seu povo Israel, e essa era a mensagem de conserto, que Deus ia fazer tudo de novo, porque Israel trincou, né? O povo de Deus trincou. Assim, Deus, assim Deus viu e Deus queria consertar. Então, Deus falou para Jeremias, diz a casa de Israel, ó casa de Israel, não poderei eu fazer assim contigo como o oleiro que pegou o vaso que trincou nas suas mãos e amassou e fez de novo? Eu não posso fazer isso com você? Deus queria restaurar Israel. Israel estava vivendo um momento assim, o povo se rebelou, o povo não buscava mais o Senhor, o povo se contaminou, porque tinha muita influência ao redor de Israel, enfim.
Mas o que eu quero dizer, trazer muitas lições, mas muitas lições mesmo, é, podem ser retiradas desse fato histórico, né, que aconteceu. Então, é um passado histórico que aconteceu naquele momento, naquela época, que serve até o dia de hoje, porque não tem prazo de validade. Ô, Glória! E assim é a minha vida e a tua vida, povo de Deus. Às vezes, algo em nossa vida se quebra, trinca, não é? Às vezes é a nossa fé que se abala, né? No- é, vivemos momentos assim não tão agradáveis e a gente fica a lembrar como era antes. Oh, meu Deus, aquele tempo onde a gente, da abundância, né? Tudo em abundância, aquela unção, vamos primeiro falar da igreja, aquela unção, você está à frente da obra, ou um trabalho, e está tudo maravilhoso, né? E de repente, um casamento feliz, um relacionamento, né? Assim, abençoado, um emprego bacana, e filhos maravilhosos, o capaz que não tem filho, mas uma vida assim, bem organizada. E de repente, acontecem coisas que são até mistérios, ou a gente se quebra, a nossa vida se quebra. Tem uma rachadura devido a algum pecado, devido a alguma escolha mal feita, devido a gente talvez não estar olhando, né, firmemente para Jesus. Porque Jesus é o nosso norte, Ele é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso guia. Todas as nossas escolhas, toda a nossa vida, todas as nossas decisões deve estar fundamentada em Cristo. Tanto na palavra do Senhor, como especificamente nas nossas orações. Tudo quanto formos fazer e tudo que tiver para que nós venhamos a decidir, tomar decisões, tem que ser passado pelo Senhor. E às vezes sofremos consequências se caso a gente não faça isso. A gente mesmo toma nossas decisões, a gente mesmo faz nossas escolhas, a gente mesmo, né? Ou não vigia, porque a Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, orai em todo tempo. A Bíblia diz, vigiai e orai. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, né? E resistir ao inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, né? Vigiai e orar, porque o inimigo está nos dedos. Enfim, seja por qual for o motivo que nós passamos, que chegou até nós, às vezes uma frieza espiritual. Aliás, eu não gosto desse termo que as pessoas criam, né? Frieza espiritual, morto espiritual. Gente, pelo amor de Deus, né? Criam coisas assim. Às vezes a gente esfria, né? Às vezes a nossa fé fica abalada. Às vezes nós acumulamos mágoa, ressentimento, rancor. Às vezes nós podemos ser trancados aí por um acontecimento, uma decepção, uma quebra de aliança, né, de alguém conosco, ou nós mesmos para com Deus, ou para com alguém. Enfim, são uma infinidade de coisas e de acontecimento que pode chegar até nós, um certo esfriamento, um certo afastamento, uma decepção, uma frustração. E isso eu digo dentro do nosso habitar, na casa do Senhor, na casa do oleiro. Isso é uma simbologia, né, de linguagem, porque o oleiro é Deus, Ele que fez todas as coisas, inclusive Ele fez o homem do quê? Do barro. E aí que acontece? Palavra de conserto, palavra de cura. Deus, Ele quer nos refazer nossa vida. Deus, Ele quer que a gente coloque no passado tudo o passado e que a gente venha para o presente. Porque Deus, Ele está interessado
em recomeçar, sabe quando você precisa reiniciar, sabe o computador? Muitas vezes a gente precisa reiniciar, não é? Tantas coisas, então nossas vidas precisam se reiniciar. E dessa vez, nessa reiniciação, nessa restauração, nesse fazer de novo, Deus pega nossos pedacinhos e nos faz de novo, Ele quer nos moldar de novo. E que a gente traz conosco agora uma experiência, uma maturidade, né? Não é, gente, para a gente ficar prostrado. Caiu, não fica prostrado, levanta-te, porque o Senhor quer falar com você, quer falar conosco. Levanta-te. A palavra do Senhor sempre vai ser assim, levanta-te. Né? Fica de pé, que eu quero falar com você. Porque Deus, Ele está acima do bem e do mal. Porque os nossos erros, nossas falhas, né? Nossos pecados, eles não são maiores do que o amor, do que o poder, do que a graça e do que a misericórdia. As misericórdias do Senhor não são. Né? E as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. E elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso. A cada manhã, as misericórdias se renovam em nossas vidas, povo de Deus. Então, é tempo da gente voltar o nosso olhar para quem? Para onde? Para Jesus. É tempo da gente desejar esse conserto, essa restauração, essa reforma, esse começar do novo. Não importa a idade que você tiver, Deus quer começar de novo. Você sabe com quantos anos Deus chamou Moisés para uma obra, uma missão, da barriga da mãe de Moisés Deus tinha na vida dele? Com 80 anos. Ah, mas eu estou velha para isso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Enfim, levanta-te, te põe de pé, porque o Senhor quer falar contigo. Tem restauração aí chegando, tem um tempo novo aí chegando, tem vitória aí chegando, né? Tem algo acontecendo. E não importa o que você sofreu, mas o importante é que você sobreviveu, e mais do que sobreviveu, mais do que isso, o Senhor vai te encher de alegria, de vida, tá? O Senhor vai restaurar o que estava trincado, o Senhor vai te restituir o que você perdeu, o Senhor vai trazer de volta aquilo que pensaram que tomaram de você. O Senhor está fazendo uma grande obra na terra, certo? E você já deve sentir e perceber. E você, para concluir, não deve mais lembrar das coisas antigas e nem considerar as coisas presentes que aconteceram, que está servindo de impedimento, te entristecendo, angustiando, para receber do Senhor alegria. Esvaziar-se de si mesmo para receber do Senhor a alegria do Senhor. Receba a alegria do Senhor nessa manhã. Receba a alegria do Senhor. Receba esperança renovada. Receba a fé renovada. Receba a esperança, o amor. Amor, sim, porque o amor é o caminho mais excelente. Os dons são maravilhosos, são, mas o amor é o caminho mais excelente, que disse Paulo, né, na sua carta de Coríntios. E olha só, 1 Coríntios 3, olha só, o fundamento de Cristo, do Evangelho, o fundamento é o amor, tá? Então, Senhor, se está difícil de ir, se você vê que esse amor tá, o amor não morre, mas ele pode esfriar, fala, Senhor, aviva a tua obra em mim, aviva. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, levanta-te e anda.